Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos para a nossa outra aula, né, que nós estamos falando do módulo Fundamentos da Logística. E o tema da aula hoje é sobre as atividades, né? Atividades, na realidade nós já falamos um pouquinho sobre as atividades-chave, atividade de apoio, atividades primárias, atividades secundárias, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre atividades de suporte. Planejamento e a estratégia também da logística. As atividades-chave da logística, nós já vimos algumas coisas, né? Então, nós temos padrões de serviço ao cliente com marketing. Determinar as necessidades, ou seja, os desejos dos clientes, determinar a reação dos clientes ao serviço, estabelecer o nível de serviços aos clientes. Então, esses tem que ter padrões nas atividades da logística, tem que ter padrões, né, de serviço, ou seja, desse atendimento ao cliente com o marketing, né? Os transportes. A seleção modal dos serviços de transporte, né, que é conforme o modo o modal mesmo é conforme se é transporte rodoviário, aeroviário, ferroviário. A consolidação do frete, né, para saber o valor do frete, qual será o roteiro de todo esse transporte, a seleção dos equipamentos, o processamento das reclamações, a auditoria de tarifas. Então, esse também é uma das atividades, ou seja, toda essa organização que tem no transporte. Ainda continuamos nas atividades da logística, ainda temos a administração do estoque, que é as políticas de estocagem de matéria-primas e produtos acabados, previsão de vendas a curto prazo, a combinação de produtos a curto prazo, a combinação dos produtos em pontos de estocagem, número, tamanho, local dos pontos de estocagem, estratégias de empurrar e puxar. Então, saber também administrar todos esses estoques é uma atividade da logística. O fluxo de informação, que seria então o procedimento de interface dos estoques com os pedidos de vendas, métodos de transmissão, de informação do pedido, regras do pedido. Então, fluxo de informações, porque temos que dar todas essas informações sobre os estoques, sobre os pedidos de venda, sobre os métodos de transmissão das informações dos pedidos e quais são as regras desses pedidos. Agora, já a atividade suporte da logística. Tem a armazenagem, que é, o que é a armazenagem? É a determinação do espaço, a disposição do estoque, desenho das docas, a configuração do armazém, a localização do estoque. Depois temos o manuseio de materiais, que é a seleção de equipamentos, políticas de reposição. Então, nas atividades de suporte da logística também tem o manuseio de materiais, que é a seleção dos equipamentos, as políticas de reposição de equipamentos, procedimentos de coleta de pedidos, a locação e a recuperação de materiais. Depois temos as compras, que é a seleção de fonte de suprimentos, o momento da compra e a quantidade a ser comprada. Então, esse armazenagem, que é muito importante, ou seja, a determinação do espaço, a disposição, onde vai ser colocado, dependendo do tipo de produto. O manuseio dos materiais é como ele vai ser manuseado durante esse procedimento de armazenagem. E as compras é como vai ser as compras, né? Como vai ser selecionado, como vai ser esses fontes de suprimentos, quais vai ser o momento da compra, quais as quantidades a ser comprada. Então, agora tem a embalagem protetora, né? Continuando nas atividades. A embalagem é manuseio, estocagem e proteção contra perdas e danos.
E depois temos também a cooperação com a produção e a operação para especificar quantidades agregadas, sequência e tempo do volume da produção, a alimentação e retirada de produto das linhas, ou seja, células, e a manutenção de informações, coleta, arquivamento da manipulação das informações, análise de dados, procedimentos de controle. Então, a embalagem, já como o nome já diz, embalagem protetora, ou seja, para proteger os produtos. Então, para proteger na hora de fazer o manuseio, na hora de estocar todos esses produtos, a proteção também para perdas e danos, ou, por exemplo, é um local onde pode haver chuva, alguma coisa, então, por isso essa embalagem também é muito importante para não fazer a perda dos produtos. Cooperar com a produção, ou seja, especificar quais vão ser as quantidades agregadas, qual vai ser o volume e o tempo de toda essa produção, quais vai ser a alimentação e a retirada desses produtos de linha. E a manutenção das informações, ou seja, passar as informações de coleta, né, dos produtos, da manipulação das informações, analisar todos os dados e todos os procedimentos de controle. Esse planejamento logístico, ou seja, temos as estratégias de estoque, que é os níveis de estoque, a disposição, o controle. E as estratégias de transporte, que são os modais de transporte, a roteirização, programação e frete. E temos também as estratégias de localização. Número, tamanho, local, escolha do estoque que atenderá a demanda planejada na rede logística. Então, o que ele faz aqui? Como nós vimos, acho que bem no comecinho, acho que uma das primeiras aulas que nós vimos, sobre o triângulo. Então, veja que temos 3 pontos estratégicos. Então, todos esses pontos chegam ao objetivo final, que é o objetivo do serviço ao cliente. Então, é as estratégias do estoque, do transporte e da localização, né? Então, tudo isso faz parte desse planejamento logístico, ou seja, como se fosse mesmo um triângulo. Ó, ele sobe, né? Depois ele desce, depois, então, os 3 pontos estratégicos que é desse planejamento nosso. O objetivo do serviço ao cliente. Esse objetivo do serviço ao cliente afeta diretamente o projeto do sistema logístico. Baixos níveis do serviço que permite o uso de poucos locais de estoque e meios de transporte baratos. Um alto nível de serviço exige o serviço oposto, né? O objetivo do serviço ao cliente. No entanto, quando o sistema estiver pressionado e aumentar esse nível, seu nível de serviço, o custo logístico aumentará desproporcional ao aumento do nível de serviço. Portanto, o primeiro passo do planejamento desse sistema logístico é a determinação do nível do serviço apropriado. Ou seja, né, esse é um dos objetivos do nosso serviço, o atendimento ao cliente. Estratégia de localização. O escopo dos problemas de localização, de instalações e considerar todos os movimentos dos produtos e os custos finais associados desde o ponto de origem até o cliente final, incluindo pontos de estocagem, como cross-docking, varejistas e etc. Atender aos clientes diretamente da planta industrial ou direcionar os produtos para pontos de estocagens intermediárias afetam diretamente os custos logísticos, assim como o nível de serviço ao cliente. Encontrar a distribuição de baixo custo é a essência da estratégia de localização. Então, encontrar a distribuição de baixo custo é a essência dessa estratégia de localização. Então, para fazer o quê? Para atender diretamente aos clientes da planta industrial.
ou direcionar os produtos para os pontos de estocagem intermediário, que afetam, né, diretamente ao custo logístico.